Papo Literário. Apoio cultural Júlia Dumont. Moda, festa e casual. Olá, está começando sua revista eletrônica semanal voltada para a literatura, o Papo Literário, que hoje está sendo apresentado aqui do Ideal Clube. Veja o que preparamos para você nesta edição. Vamos mostrar o segundo livro publicado pelo escritor e poeta Davi Moura, Conexão, que tem cordéis inspirados em Chico Mendes. Você vai conhecer também o livro Conjunto Palmeiras, Mais que um Território, um Espetáculo, do coletivo Entre Palmas. E vamos mostrar como foi a entrega de livros do projeto Baú de Leitura. Tudo isso e muito mais agora no Papo Literário. Começamos o Papo Literário de hoje falando sobre o escritor cearense e poeta infantil Davi Moura, que lançou o mais recente livro Conexão. O poeta também é uma revelação na escrita e o escritor está marcando presença em eventos literários, como a Bienal Internacional do Livro do Ceará. Chico Mendes, grande homem de legado em transformar a história. Com compromisso ele fez toda a sua trajetória. Foi um caminho de luta para manter a mata viva. Cada árvore é uma fonte de uma vida afetiva. É o homem da floresta e fez a história em prol. Foi dos desfavorecidos uma luz ao farol. O escritor mirim cearense Davi Moura tem 11 anos e lançou seu segundo livro, Conexão, na Bienal Internacional do Livro do Ceará de 2025. A obra reúne 10 cordéis que homenageiam personalidades ligadas à defesa dos direitos humanos, unindo sensibilidade, pesquisa e compromisso social. Livro que também foi inspirado no seringueiro, sindicalista e ativista ambiental, que tem uma contribuição importante na literatura, Chico Mendes. Conexão é toda uma conexão que acontece com Chico Mendes, pela minha visão, pelo meu olhar. Porque Chico Mendes, uma curiosidade, que ele aprendeu a ler aos 19 anos, usando um cordel. Por isso, eu não quis fazer em poesia, eu quis fazer em cordel, por esse motivo. Davi escreve desde os 7 anos e aos 9 já havia publicado o primeiro livro. Hoje é membro da Academia Mundial de Letras da Humanidade e da Academia Internacional de Literatura Brasileira de Nova York. Ao lado do filho, sua mãe, Meire Moura, destaca a importância da vivência cultural e da arte no cotidiano de Davi, sem que ele deixe de viver a infância. Davi, ele acontece porque ele é o menino da oportunidade. E eu falo isso sempre. A oportunidade em que sentido? Davi tem a oportunidade de brincar. E a leitura e a escrita está muito vinculada à brincadeira. Porque o Davi escreve brincando. Davi, ele está aqui, ele está com o boneco na mão, chegou da criança, ele vai brincar. E a partir daí, ele vai produzir o que escreve. Ele vai produzir, ele vai criando. Então, assim, o Davi brinca muito mais do que escreve. Davi brinca muito mais do que estuda. Davi brinca muito mais do que qualquer outra coisa. E aí, só que a brincadeira, o livro está envolvido. Sempre tem um livro em casa, sempre tem um livro na sala, sempre tem um livro no quarto. E o livro é um brinquedo, né? Então, assim, é olhar para esse lugar como criança brincante. E tirar que o livro é chato. Eu nunca obriguei o Davi a ler um livro. Davi já começou a ler vários livros e no meio do caminho parou. Davi vai terminar o livro. Eu já falei, Davi, alguma vez para você concluir um livro? Não. Davi também tem alguns cordelistas que o inspiram. Eu vou falar alguns cordelistas que eu acho a literatura sensacional. Como Rochinaldo Rinaré, Júlia Oliveira, Paula Torres e tem entre outros. O que é que você mais gosta da escrita deles? A forma que eles escrevem, a forma com que eles traduzem a arte. Também tem o Poeta de Itauá, que eu acho uma literatura maravilhosa. Veja agora onde encontrar o livro Conexão, do escritor mirim e poeta Davi Moura. Comigo pessoalmente ou na minha rede social, Moura Vida 3. Para todos esquecidos, ele foi esse presente e viajou pelo mundo falando de nossa gente.
E este aqui é o salão onde aconteciam as reuniões do clube, feitas pelos fundadores. Nesse espaço há também os retratos dos 12 que foram responsáveis por idealizar o Ideal Clube. E quem será que diz a nossa dica literária de hoje? A dica, claro, vem do próprio autor e é o coordenador de comunicação do Ideal Clube, Jeff Peixoto. Eu não sei se sai de bom tom, mas eu gostaria de indicar o meu próprio livro, o mais recente, que é o romance Pode Me Chamar de Ferrão, que é um livro que conta a história do ferroviário a partir da história de um personagem fictício, que ele personifica o próprio ferroviário, o clube de futebol fundado em 1933. Então, o livro está aí nas livrarias, está lá na loja do próprio ferroviário à venda, um sucesso. As pessoas dizem que a torcida do ferroviário não é grande, mas esse livro vendeu muito bem e continua vendendo, hein? Então corre lá, Pode Me Chamar de Ferrão, editora Vocábulo 1. Recebemos um e-mail das jornalistas Sônia Lage e Eugênia Nogueira, da DHG Assessoria de Comunicação, divulgando o e-book Ninguém Verá os Sonhos que Sonhei, livre ensaio sobre as lembranças, desejos e fantasias nas composições de Fausto Nilo, da escritora cearense Melissa Campos. A obra literária tem como foco a poética musical e reúne 10 letras de músicas de autoria do arquiteto, urbanista e compositor Fausto Nilo, que neste ano de 2025 celebra seus 81 anos. São canções de Fausto Nilo em parceria com outros artistas. Entre as músicas presentes no e-book, Chorando e Cantando, Eu Também Quero Beijar e Chão da Praça. Parece ser uma ótima dica literária. Obrigada pela sua participação aqui com a gente, Eugênia e Sônia. E se você deseja se comunicar com a gente, anote aí o nosso e-mail, papoliterário@tvca.ce.gov.br. O endereço é Rua Oswaldo Cruz, 1985, bairro Aldeota, Fortaleza, Ceará. CEP 60125048 e o telefone é DDD 85 3101 3125. Gostaria de convidá-los hoje, às 10 horas da manhã, na Academia Cearense de Letras, para o lançamento do meu livro. Trata-se de uma história de superação, uma história de fé, de recomeços, de perdão, de muita resiliência. Um livro que foi escrito com muita fé, com muita alma, com muita emoção. Traz uma história de superação entre mãe e filha, e não só entre mãe e filha, sobre gerações, sobre curas geracionais. Além de ter um posicionamento voltado para a fé, também podemos falar dentro desse livro sobre resiliência, psicologia positiva, que foram várias ferramentas que me ajudaram a compor esse livro que nem eu mesma imaginava que ia ficar tão rico, tão belo. Outras pessoas já tiveram a oportunidade de ler e falaram assim: Aline, esse vai ser meu livro de cabeceira, porque ele não é só um livro espiritual, não é um livro voltado para questões de fé, porque é crucial que tenhamos fé, mas é um livro que ele fala da importância do corpo, alma e espírito. Após o intervalo, tem uma entrevista especial com a escritora cearense Juliana Duarte sobre o livro Conjunto Palmeiras, Mais que um Território, um Espetáculo. É daqui a pouco. Papo Literário. Apoio Cultural Júlia Dumont. Moda, festa e casual. Papo Literário. Apoio Cultural Júlia Dumont. Moda, festa e casual. Voltamos a apresentar o Papo Literário aqui do Ideal Clube. E a nossa entrevistada especial de hoje do quadro Entrevista é a escritora cearense Juliana Duarte, que fala sobre o livro Conjunto Palmeiras, Mais que um Território, um Espetáculo, que foi lançado recentemente na Academia Cearense de Letras, pelo coletivo Entre Palmas.
E eu já estou aqui com a Juliana Duarte, ela que é professora do Senai e faz parte da organização, né, do livro Conjunto Palmeiras, Mais do que um Território, um Espetáculo. Bem-vindo ao nosso programa, o Papo Literário. Prazer é todo meu. Obrigada aí pela presença. Juliana, e você, como escritora, né, queria que você explicasse pra gente como é que foi a produção e a organização do livro que foi lançado na Academia Cearense de Letras. Pronto, o livro surgiu do curso, né, da Entre Pontos, que é o curso de agente cultural. Aí lá a gente teve trabalho com comunicação, produção, entre outras áreas, né, que tinham o objetivo de valorizar a cultura do bairro do Conjunto Palmeiras, né. A gente pegou, uniu vários talentos e fez a diferença lá, né, fazer um festival contra o preconceito, contra a violência, também ensinando sobre a questão da paz, né? Falar sobre a paz no bairro do Conjunto Palmeiras, que é um bairro periférico, né? E assim, através desse curso, né, que surgiu o festival Entre Palmas, né, com muitas votações, né, Guto, que a gente fez votação, aí a gente conseguiu que ganhasse esse nome Entre Palmas, que surgiu o coletivo Entre Palmas. Aí o que a gente fez? A gente uniu todas as informações do festival, conceitos sobre o propósito, né, de fazer a mudança, a questão de pertencimento do bairro. E a gente entrevistou algumas pessoas também do bairro, né, para saber mais sobre a história, né? A gente não praticamente contou a história do Conjunto Palmeiras, a gente deixou que os moradores contassem a história. Isso mesmo. E lá a gente colocou fotos, né, que a gente tirou, né, tem fotos do Guto, do Marcones, né, tem poesias minhas, que eu também sou escritora, né, e é isso, é uma soma, é uma riqueza literária. Juliana, e como é que foi a recepção das pessoas, né, quando vocês chegaram e disseram, olha, eu queria que você falasse sobre o bairro, sobre o Conjunto Palmeiras, e a partir dessa fala de vocês vai estar presente no livro. Eles já sabiam, já eram comunicados que ficaria registrado no livro, aceitaram as pessoas, vocês procuraram, por exemplo, aqueles moradores que já começaram junto com o bairro, né, assim, já estão ali há muito tempo. Sim, eu já doei alguns livros, né, para algumas associações, né, do Conjunto Palmeiras, então assim, é uma vitória da gente, por quê? Porque o livro foi lançado na Academia Cearense de Letras, né? Isso para um bairro periférico é muito bom. Aí as pessoas foram comunicadas, né? O Banco Palmas, as associações que estavam lá, e o jornal que tem no Janguru Sul, né? Que é o Guia Jangu, já espalhou para todo mundo, então foi bem aceito o livro. E aí, o que as pessoas contaram nessas entrevistas sobre o bairro, que, por exemplo, muita gente não sabe, e claro, quando tiver acesso vai poder ler, mas assim, de curiosidade sobre o Conjunto Palmeiras? Pronto, os dois entrevistados foi a minha avó, né, que é a Dona Paixão, que é moradora de muito tempo do Conjunto Palmeiras, desde o tempo que estava iniciando o bairro, e o Rosamar, que é o meu primo, né, que ele também é morador bem antigo. Aí ela contou sobre a questão que antes lá não tinha saneamento, né? Era só Palmeiras, daí veio o nome, né? Palmeiras, né? E era só lama, não tinha nada, e o IDH era lá embaixo, né? Tinham muitas pessoas analfabetas, mas só que com a reivindicação do povo do Conjunto Palmeiras, né? É que foi chegando as coisas, as escolas, né? Saneamento, né? Aí surgiu a Asmocomp, né? Que foi uma grande bolada aí que fez a mudança no Conjunto Palmeiras. Aí surgiu a moeda também, né, que é a Palmas, que hoje é internacional, né, que está em todo canto. O Joaquim aí está fazendo a diferença para a gente. E o que é que a gente tem a intenção com esse livro, com esse coletivo? Ajudar o bairro a crescer mais ainda, a diminuir a violência e não dizer que o Conjunto Palmeiras é só crime, né, como muitas pessoas veem, né, que tem cultura, que tem história, que tem pessoas que fazem arte, que não são reconhecidas. E assim, eu agradeço, né, já a TV Cultura por estar abrindo aí, o Papo Literário está abrindo essa oportunidade para a gente ter voz, porque muitas pessoas não sabem que a gente existe, entendeu? E aí o livro, vocês já fizeram uma doação, por exemplo, na Biblioteca Pública Estadual do Ceará, então quem tiver interesse pode chegar lá e ter acesso.
Pronto, é porque assim, eu tive um livro lançado na Bienal, que era Sabrina, a menina que cumpriu todos os mandamentos. Como ainda está chegando alguns exemplares, em breve vai ter na BESC, com certeza. Mas onde as pessoas podem encontrar o livro hoje? É a Associação Brasil de Todos, lá no Conjunto Palmeiras. Só chegar lá que pode ler o exemplar. É bom entrar no Instagram deles, porque está em reforma lá, mas em breve vai estar aberto para disponibilizar o livro. Obrigada pelas informações e olha só, quem também fez parte dessa publicação foi o Augusto Varela, ele que é fotógrafo e membro do coletivo. Augusto, então as suas fotografias, né, as suas do Marcondes, estão presentes nessa publicação. Como é que foi, assim, reunir todas essas fotos? Vocês foram fazendo, teve um planejamento, claro? Exato. O coletivo ele partiu de um desmembramento justamente da parte de comunicação. Então, fora a parte de produção que tinha no local, a parte de comunicação também ela foi muito importante. Então, sobre a batuta da professora Roberta Bonfim, ela foi incrível, ela deu esse start, né, essa centelha, essa chama inicial para o projeto e utilizar a fotografia dentro desse espaço para poder veicular justamente o que a Juliana falou, né, de você mudar justamente a percepção da cidade sobre a parte sul do nosso espaço de Fortaleza, do nosso território. Eu acho muito importante, né? A gente, quando escuta de falar sobre os bairros periféricos, é só sobre violência, né? E sobre, como ela falou, IDH baixo, principalmente porque o Conjunto Palmeiras ele já começou de um desmembramento da parte da sociedade, dali do Mucuripe, que ela foi expulsa, né, na parte da construção da cidade e posta para a margem de Fortaleza. Então, fotografar o Conjunto Palmeira, mostrar, né, todas as potencialidades daquele local, mostrar o dia a dia, o cotidiano dali, que é muito importante também, mostrar que ali existe cultura, existe ferramentas sociais que podem ser trabalhadas. Para mim foi muito gratificante. E aí, o que é que você percebeu a partir das suas fotografias que vão ser encontradas no livro, né? Já estão no livro, mas que muita gente não consegue ter esse olhar. Além das belezas, por exemplo, vocês mostraram um pouco do comércio, do que é que tem dentro do bairro. Pronto, o bairro, como eu falei das ferramentas sociais, é um bairro de um potencial muito grande. Além do potencial, ele já existe uma parte cultural, uma pegada cultural muito forte. Fora o Banco Palmas, você tem também a biblioteca Bate Palmas, o Sarau Bate Palmas, você tem uma infinidade de pessoas, de lugar que compõem esse território e somam, né? A gente não criou nada, a gente não foi para produzir nada, a gente só foi para potencializar, para poder elevar justamente e mostrar um pouco mais de um território muito rico culturalmente, né? Pelas minhas fotografias e pela do Marcondes, a gente conseguiu ver cotidiano, a gente conseguiu ver já pessoas que fazem cultura nesse local de uma forma já tipo, muito forte. Então, foi em termos de olhar, né, da fotografia, fora o registro, eu também como componente, né, e participante desse projeto, foi muito gratificante para mim poder pedir licença para entrar num território e aprender muito com ele. Eu digo que eu recebi mais do que eu doei dentro desse projeto, porque é um local de luta, é um local de resistência e me ensinou bastante. E é interessante porque também na fala da Juliana ela falou sobre a questão do Banco Palmas, né? Porque a gente acaba fazendo muita referência ao Conjunto Palmeiras e o Banco Palmas, mas ele vai muito além do banco, né? Existem outras culturas, tem a questão da associação, a biblioteca, que muita gente não conhece e às vezes é de bairros vizinhos ou mora no próprio bairro e não tem acesso. São infinitos cursos que são dados, as oportunidades estão abertas, o trabalho no Conjunto Palmeira ele é bem sólido, né? Quando tem a frase que eles construíram o Conjunto Palmeiras, é verdade, eles construíram com braços fortes, todo dia trabalhando, porque foi dado somente o espaço. Então, para esse território ser construído, foi através das pessoas. Então, é muito importante você
botar as pessoas do Conjunto Palmeiras como primordial dentro desse processo. Eles que fazem o Conjunto Palmeiras, de verdade. É muito interessante você estar ali e ver gente já em outros coletivos, gente trabalhando junto a locais como o Cuca, como a própria associação, como a Casa Bate Palmas. O grupo de mulheres é muito forte dentro do espaço, então você vê força, você vê ali resistência e resiliência dentro do espaço. Então é muito importante que as pessoas saibam que isso acontece ali, né? Todos esses cursos, todas essas ferramentas sociais, todos os grupos, seja de teatro de bonecos, seja de dança, seja de canto, seja de... Enfim, tem tanta coisa dentro do Conjunto Palmeiras que eu fiquei maravilhado. Eu acho muito, muito interessante. E queria que todo mundo da cidade conhecesse também um pouco mais. E aí o coletivo está presente nas redes sociais, as pessoas que quiserem conhecer um pouco mais, como é que faz? Isso, a gente tem uma página, né, também no Instagram. Se você quiser entrar em contato também através do livro, seria muito interessante, né, porque no livro ele tem justamente esse compêndio dessas relações que a gente teve tanto na poesia, quanto na escrita, quanto na parte de produção cultural, quanto na parte de produção musical, que é muito forte também dentro do espaço. Você tem o batuque, você tem maracatu, você tem teatro de bonecos, você tem uma infinidade de coisas. Então, para conhecer um pouquinho mais, acesse a gente dentro da rede social, né, do coletivo, e se maravilhem assim como eu me maravilhei também. A seguir, vamos mostrar uma iniciativa que está doando livros para bibliotecas comunitárias e incentivando a leitura nas periferias. É o Baú da Leitura. É daqui a pouco. Papo Literário. Apoio cultural Júlia Dumont. Moda, festa e casual. Papo Literário. Apoio cultural Júlia Dumont. Moda, festa e casual. O Papo Literário está de volta aqui do Ideal Clube. Neste mês de agosto, o projeto Baú da Leitura realizou a entrega de livros em comunidades de Fortaleza e o Papo Literário acompanhou algumas dessas entregas. Veja na reportagem. A mãe dela ficou muito feliz ao vê-la e ainda mais feliz quando a garota colocou a panela de ferro sobre a mesa. Pedro tem 9 anos e é aluno da Escola Municipal Lions Clube Fortaleza Fátima, no bairro Janguruçu. Hoje, ele e seus amigos vieram para a inauguração da Biblioteca Comunitária Calçada da Leitura, na comunidade do Tamandaré. E o Pedro já escolheu seu livro favorito, A Árvore de Histórias, contos para ler em voz alta. De uma menina que foi pegar comida, aí a mãe ficou feliz porque ela conseguiu pegar comida. As amigas Analia e Raquel também escolheram seu livro favorito, A Bela e a Fera, e gostaram da abertura da biblioteca comunitária no seu bairro. Porque aí, quando a gente quiser ler, pode só vir aqui para conseguir ler um livro. Tem muitas pessoas que moram muito longe da biblioteca. E essa biblioteca que abriu agora, ela é muito boa para os estudantes que moram longe, né? E eles podem vir para cá, pegar um livro e levar para casa. Biblioteca que já era um sonho do Ted Williams, que é escritor e responsável pela Calçada da Leitura, e que agora foi concretizado com a entrega dos livros do projeto Baú da Leitura. Ler é uma das nossas alegrias, né? Como contar histórias, como cantar. E esse espaço, para a gente continuar multiplicando isso, para mim é maravilhoso. Para todos nós da Casa do Conto, para todos nós aqui do Tamandaré, do Janguruçu. E o projeto Baú da Leitura chega aos seus 20 anos de incentivo à leitura, facilitando o acesso ao livro nas comunidades de baixo índice de desenvolvimento humano. O objetivo é atender espaços culturais que ainda não têm biblioteca ou que possuam um acervo pequeno. Com isso, cada comunidade vai receber, neste segundo semestre do ano, um baú com 300 livros
entre literatura infantil, juvenil, clássicos, HQs e cordéis. Até novembro, o projeto vai entregar 1.500 livros de autores cearenses em comunidades e territórios de Fortaleza. A ideia é estimular a leitura, principalmente entre as crianças e os jovens. Livros, por exemplo, como O Mistério dos Caretas e também O Seu Miguelito e a Mala de Bonecos. Para a gente é muito bom esse momento, porque a gente encontra a comunidade, são lugares de fácil acesso. Aqui mesmo na Calçada da Leitura, todo mundo passa aqui na calçada do TED e tem um mercado, tem tudo por perto. Então as escolas também estão por perto aqui da gente, né? A entrega dos livros está sendo feita com recursos do Programa Nacional Aldir Blanc, por meio do edital Prêmio Arte e Leitura da Secretaria de Cultura de Fortaleza, oferecendo também atividades culturais gratuitas para crianças, jovens e adultos. A gente entende que esse universo ele é muito importante para toda a sociedade, acesso à informação, à cultura, à arte, à literatura, e a nossa gestão, a nossa política vem para potencializar e fortalecer mesmo esses movimentos, essas organizações. Em cada entrega, além dos livros, há também apresentações artísticas, bate-papo com escritores, mediação de leitura e oficinas criativas para crianças e jovens. Uma iniciativa que foi amplamente abraçada por quem faz da educação um instrumento de transformação social, os professores. A biblioteca da escola, às vezes, eles já têm acesso e fica muito repetitivo às obras que já tem na escola. Então esse é um momento onde eles têm contato com outras obras literárias, outros livros, inclusive aqui está tendo a oportunidade de estar falando com autores e ouvindo a contação de história por autores dos próprios livros. O Papo Literário de hoje fica por aqui, mas antes de encerrar, um comunicado importante é que foram prorrogadas as inscrições para a 25ª edição do Prêmio Estadual de Literatura Ideal Clube, Prêmio José Teles. E você pode escrever aí um texto no gênero conto e fazer a inscrição. Importante também, tá, gente? Ler o edital, que está disponível no site idealclube.com.br/Prêmio Literário 2025. E a gente volta a se encontrar no próximo sábado com mais informações quentinhas do mundo das letras. Até lá!